Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmão, nós somos muito gratos a Deus por estarmos aqui com vida, com saúde, prontos para ouvir a palavra de Deus. Eu quero estender as cordiais boas-vindas a todos os irmãos e a todos os nossos queridos visitantes que vêm pela primeira vez aqui a esta casa, né? Como eu já falei, sintam-se bem, somos todos irmãos em Cristo Jesus. O tema de hoje é o reavivamento pela mensagem de Elias. O reavivamento pela mensagem de Elias. Irmão, nunca houve na história do cristianismo uma necessidade tão grande de reavivamento entre o povo como agora. Certo? As pessoas estão aí famintas. As pessoas estão... se Cristo estivesse hoje e viesse pregar aqui nesse púlpito, ele diria o que disse para o discípulo: levantai as vossas cabeças e vede que a seara está pronta, né? A seara está madura. Nós temos visto isso. A seara madura, pessoas querendo o evangelho, né? Querendo o evangelho. Querendo, as pessoas estão querendo, né? E o inimigo está trabalhando por um lado, mas o Espírito Santo está trabalhando também por outro lado. E o poder do Espírito Santo é bem mais superior do que o poder do inimigo. Então, esse tema de hoje, ele vai abordar justamente como foi o Espírito Santo com Elias, como foi o Espírito Santo com João Batista, como será o Espírito Santo com Elias de hoje, né? Porque a Bíblia fala de 3 Elias, certo? A profecia fala em 3 Elias, né? O tesbita, o que enfrentou os falsos profetas e Acabe sucessivamente. Fala também de João Batista como sendo o segundo Elias e fala do povo do movimento adventista como sendo o terceiro Elias, né? Então nós precisamos entender realmente a aplicação dessas profecias sobre Elias para nós entendermos o que o Espírito Santo de Deus fará com o moderno Elias, que é o movimento adventista de hoje. O texto que foi lido no livro de Malaquias diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia. A que essa mensagem, a que esse texto se aplica? Não pode ser ao tesbita e nem também a João Batista. Esse texto ele se aplica a nós, que somos o fiel Elias, que está escrito aqui, o profeta Elias, hoje. Diz a Bíblia, no versículo 6, e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos. Os irmãos percebem aqui que o reavivamento e a reforma tem que começar em casa, né? A conversão do coração do pai ao filho, a conversão do coração do filho aos pais. Outra coisa, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, a mensagem de Elias fala agora ao tesbita, sobre o tesbita. Elias, ele, no capítulo 16, aliás, capítulo 18 do livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Aqui diz que esta mensagem de Elias, vamos ler primeiro o verso, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. A mensagem de Elias aqui era um chamado para uma reforma. O povo estava naquele estado de mornidão, estacionado na vida, certo?
E Elias percebeu que ali existia uma influência do mal muito grande entre o povo de Deus. Elias se manifestou pelo poder de Deus para chamar o povo a um reavivamento e uma reforma. Então a mensagem de Elias é uma mensagem de reforma. Nós precisamos interiorizar isso em nossa mente. Sem a reforma não vai haver progresso, certo? Outra coisa, Malaquias no capítulo 4, versículo 5, aliás, Malaquias no capítulo 4, versículo 4 diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Versículo 5, e eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, a mensagem de Elias, a mensagem que é dirigida a nós hoje também, tem que ser uma mensagem dirigida ao povo. Moisés se dirigiu ao povo. Elias se dirigiu ao povo. E nós precisamos nos dirigir também ao povo. Irmãos, o povo do advento, nós precisamos passar por um processo de uma rápida reforma, certo? De uma rápida reforma. Eu acho muito importante a questão da reforma começar no lar, porque se não tiver estruturada ali no lar, na igreja vai ser uma desestrutura total, uma falta de preparo, e muito menos serão, na sociedade, nós não poderemos apresentar a mensagem de vida, a mensagem de reforma, tá bem? Bom, então a mensagem era dirigida ao povo. Agora veja só que a mensagem de Elias, no capítulo 18, versículo 30 a 39, diz que foi uma mensagem acompanhada com poder. Irmãos, a igreja hoje, lamentavelmente, nós temos que ser realista. Falta o quê? Poder. Poder, tá certo? Tá certo? Falta poder, porque Elias, ele era cheio do poder. João Batista era cheio de quem? Do poder. Jesus Cristo era cheio do poder. A igreja apostólica recebeu o poder, tá certo? E hoje nós estamos aqui dando volta no deserto, né? Dando volta no deserto, já passam-se dos 40 anos, né? Já estamos com 170 e poucos anos que estamos rodeando o deserto e ainda não encontramos o caminho, porque falta o quê? Poder, falta preparo para fazer a obra. Então, veja só, no versículo 30, do capítulo 18 de 1 Reis, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. A primeira coisa que fez foi o quê? Restaurar o altar do Senhor. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. E com aquela pedra edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das suas medidas. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei-os de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. Sucedeu, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração.
Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que poder, né? Que poder! Quando nós lemos isso, quando nós ouvimos essa mensagem de que Elias fez esta oração, fez esse preparo todo e fez esta oração poderosa e o Senhor instantaneamente respondeu, nós percebemos que o Senhor, Ele se agrada quando nós partimos para cima da reforma, partimos para a conquista do poder de Deus. Bom, a obra de Elias, irmãos, simbolizava também a obra de João Batista. Vamos ver um pouco sobre João Batista. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nós encontramos alguns versículos falando sobre João Batista. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. E João, ouvindo no cárcere falar dos seus feitos, do feito de Cristo, enviou 2 discípulos a dizer, és tu aquele que havias de vir ou esperamos outro? Interessante. João Batista fez um preparo tão grande para a vinda de Cristo, né? Mas tão poderoso, cheio. Olha, naquela época que João Batista estava pregando no deserto, as sinagogas ficavam vazias. Sabe por quê, irmãos? Porque os sacerdotes, os fariseus, os principais, não tinham o poder que João Batista tinha, entende? E o povo todo, quando encontra um homem cheio de poder, irmãos, ele atrai, certo? Ele é atraído, porque as pessoas gostam de ver a manifestação do poder de Deus. Então deixavam as sinagogas e se dirigiam para o deserto, para onde João Batista estava. João Batista se tornou o maior conferencista do seu tempo. Era enorme a multidão que seguia João Batista, ouvindo aquelas mensagens poderosas. Cada sermão que ele fazia, após o sermão, ele batizava as pessoas e estava ali batizando. A Bíblia diz que ele foi preso logo que ele entregou o posto para Jesus. João Batista entregou e disse, olha, este aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vocês podem seguir ele. E ele disse, olha, vocês por favor me esqueçam, porque importa que esse e eu diminua. Olha a humildade do homem, que não tinha a fama no seu coração, certo? Ele não tinha aquela exaltação. A função dele, a missão dele era exaltar a Jesus. E ele, graças a Deus, ele conseguiu. João Batista ficou muito frustrado quando Jesus disse assim para ele, eu quero ser batizado. Ele disse, não. João Batista disse, não, Senhor. Eu que queria ser batizado novamente. Aí João Batista, Senhor, disse, olha, tem que me batizar para se cumprir a justiça. João Batista fez aquilo contra a vontade dele, porque ele queria receber o batismo, era de Jesus ali, entende? Então ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Mas quando ele estava lá na prisão, veio aqueles pensamentos, ó Senhor, eu trabalhei tanto, ganhei tantas almas, eu estou aqui perecendo sozinho. Mandou 2 discípulos para falar para Jesus diretamente, se era realmente ele que estava. Mas João Batista sabia em que cria, ele não duvidava que aquele era o mestre. Então o mestre disse, olha vocês, vejam só o que aqui está escrito. Versículo 4, Jesus respondendo disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o evangelho, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João, que foste ver no deserto? A cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido?
Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que podes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. É este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino do céu, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar créditos, este é o Elias que havia de vir. Jesus falou que este é o Elias que havia de vir. Homem poderoso. Irmãos, João Batista representou muito bem Elias. Também simboliza a mensagem de Elias, também simboliza a mensagem do anjo do Apocalipse 14. Olha só aqui, ó. Precisamos fazer essa ligação. O tesbita, o poder que ele tinha, João Batista, o poder que ele tinha, segundo Elias, e agora o poder que tem agora o movimento do advento. Olha aqui, e o capítulo 14, versículo 6 a 12 de Apocalipse. E ouvi o anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E um outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Que maravilha! O poder de Deus, o poder que Deus vai derramar sobre nós para pregar esta mensagem, irmãos. Nós deveríamos estar pedindo. A igreja não tem porque não pede. O ministério não tem porque não pede. Está bem claro? Quantos dias os discípulos pediram? Quantos dias? Irmãos, eles pediram em 10 dias. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, eles pedindo, não desanimaram. Certo? E veio o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. No 10º dia o poder foi derramado. Em 10 dias. Irmãos, eles entraram no cenáculo para a oração, tinham diversidades entre eles, contenda, cada um queria ser o melhor do que o outro, né? Mas quando eles começaram a pedir o Espírito Santo, aquilo foi desaparecendo, e foi preciso 10 dias para desaparecer tudo, e eles ficaram completamente vazios de si mesmos para que o Espírito Santo pudesse tomar posse. Hoje, nós estamos também nesses dias, nós precisamos esvaziar completamente o nosso eu, para que o Espírito Santo possa tomar posse. Enquanto tiver uma fagulhazinha do eu, do orgulho, o Espírito Santo não pode assumir. Entende? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Irmãos, agora interessante aqui, vamos falar um pouco sobre a personalidade de Elias. Elias era um homem que, segundo Tiago, veja só como é que ele descreve Elias. Elias
Diz Tiago, capítulo 5, verso 10. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Ele era melhor do que nós? Não. Ele era carne como o irmão, como a irmã e como eu. Sujeitos a mesmas paixões. Agora veja só o que ele fez. Ele orou, pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu. Não choveu. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Bom, aqui no capítulo 18 de 1 Reis, diz o seguinte, versículo 18, capítulo 18, verso 40. E Elias disse, lançai mão dos falsos profetas, dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Por quê? Porque estava cheio de poder de Deus. Cheio do poder de Deus. No capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19, verso 4, diz: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo do zimbre, e pediu para si a morte, depois dele ter feito toda esta obra majestosa. Como ele era sujeito às mesmas paixões que nós, desanimou, teve medo, certo? Entrou em depressão, porque ele tinha as mesmas paixões que nós. Os irmãos já imaginaram que tem dia que a gente amanhece, nós acordamos tão disposto, com coragem para tudo, e já no outro dia nós parece que queremos também morrer? É ou não é? Estamos tão fracos, desanimados, né? Andando de cabeça baixa pela rua, é ou não é? Por quê? Assim era João Batista, assim era Elias, sujeitos às mesmas paixões que nós. Martinho Lutero um dia chegou em casa e a esposa dele estava vestida de preto. Ele olhava para aquilo. E ela colocando ali a comida e chorando. E Martinho Lutero olhou para ela, mas o que se passa com você? Ele disse, Deus morreu. Deus morreu? Morreu. Deus não morre. Mas não é isso que você demonstra dentro de casa. Martinho Lutero era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um gigante de conhecimento e de poder espiritual. Mas ele desanimava, ficava muito cabisbaixo dentro de casa. Foi preciso a mulher dar essa lição nele. Dizer que se vestir de preto, de luto, e diz que Deus é sujeito às mesmas paixões que nós. Olha só, irmãos, no capítulo 18 de 1 Reis, versículo 37 e 38, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu és, Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas. Este homem, sujeito às mesmas paixões que nós, estava cheio do poder de Deus e fez esta obra, orou e desceu fogo do céu. Este poder foi reconhecido por seus discípulos que ansiavam ter uma porção dobrada de seu poder. Olha só o que está escrito no 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Sucedeu que, eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Que coisa impressionante. Os discípulos de Elias gostariam de ter o quê? O poder que Elias tinha. Certo? Agora veja só, qual é o segredo deste poder, irmãos? Qual é o segredo do poder de Elias? Está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, o que Eliseu queria de Elias era o poder do Espírito Santo, certo?
que Elias tinha era o poder do Espírito Santo, e que Eliseu queria para ele também era o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá toda a energia para o ser humano realizar as proezas para Deus, certo? É o Espírito Santo que dá poder para isso, certo? Uma vez, foram 2 pescadores ao templo, 2 pescadores. E quando esses pescadores chegaram no templo, tinha lá uma pessoa pedindo esmolas. Aqueles pescadores, eles eram pescadores, não tinham dinheiro. Então eles disseram, um disse para o outro, os 2 disseram para aquele mendigo, aquele pobre: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, te dou. Levanta, toma a tua cama. Os homens tinham o quê? O poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. É ou não é? É. Poder do Espírito Santo. Irmãos, é isso que nós precisamos. Existe um exemplo um exemplo na Bíblia que eu gosto muito. É o que está escrito em Gênesis capítulo 41, verso 38. Aqui está o exemplo de José. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que age o Espírito de Deus? Tá certo? José também tinha quem? O Espírito de Deus com ele, o Espírito Santo, o poder do Espírito. Outro homem que tinha o poder de Deus, veja só, Daniel capítulo 4, versículo 8, diz: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome dos meus deuses, e no qual há espíritos dos deuses santos, e eu lhes contei o sonho, dizendo: este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, porque há em ti o Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Nabucodonosor reconheceu que Daniel era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Irmãos, os irmãos já imaginaram que qualquer dia desse, o Marcelo, que é presidente de Portugal, vai dizer para qualquer um de nós assim: olha, eu vejo que o Alisson é um homem cheio do Espírito de Deus. Já pensou que é isso? O presidente Putin, lá da Rússia, né, dizer para outros irmãos que estão na Rússia ali: eu vejo aqui tem um povo ali, que é um povo pequeno, mas aquele povo tem o Espírito, o poder de Deus. Nós precisamos alcançar isso, queridos. Aqui no livro de João, capítulo 7, 26, Evangelho de João 7, 26. E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem, porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo. Cristo também era cheio do poder de Deus. Poder de Deus. O espírito e o poder de Elias deve repetir-se hoje. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Qual era a natureza da mensagem de Elias? Era uma natureza de reforma. Tá certo? Essa reforma tem que ocorrer em nossa casa. Precisa ocorrer e já estará atrasada. Nós precisamos nos converter em todos os sentidos dentro de casa. Esta reforma deve afetar a família e converterá o coração dos pais aos filhos e converterão o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O ministério de Elias será típico do ministério de João Batista. E nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Esse trabalho reformatório, irmãos, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 a 3. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 18, 1 a 3, que é representado pelo anjo do Apocalipse 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi o quê? Iluminada com a sua
glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram da abundância de suas delícias. Aqui está justamente a mensagem que precisamos pregar hoje. Precisamos iluminar a terra com a glória, com o conhecimento de Deus. Esse trabalho reformatório também influenciando o povo a observar corretamente o sábado bíblico. O sábado bíblico. Então nós precisamos santificar o sábado corretamente dentro de casa, para que os nossos filhos aprendam a santificar o sábado e tenham respeito pelo sábado, tá certo? Tenham respeito pelo sábado. No livro de Isaías, no capítulo 56, falando sobre o sábado, no versículo 1 a 7, diz, capítulo 56 do profeta Isaías: assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar em algo mal. Precisamos santificar o sábado. O adventista do sétimo dia precisa ter o sábado na mente 24 horas por dia. Tá bem? Não podemos esquecer no sábado. Isaías 58 diz: clama em alta voz. Versículo 1. Levanta tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os seus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça e têm prazer em chegarem-se a Deus, dizendo: por que jejuamos e tu não atenta para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, para ferirdes com punho iníquo, não jejuais como hoje, para fazeres ouvir a voz do alto. Sereis este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, se incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si o saco e cinza. Chamarias tu a isso jejum, o dia aprazível do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a desligadura da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre o oprimido e despedace todo o jugo? Irmãos, qual é o jejum que Deus quer que nós façamos? É o jejum do pecado. Entende? E nós não estamos jejuando. Nós não estamos conseguindo deixar o pecado de lado. E o Senhor não pode enviar o poder dele, que ele quer. Ele está tão desejoso de dar esse poder, diz a Bíblia no Evangelho, que ele está mais desejoso de dar o Espírito Santo a nós do que nós dar boas coisas aos nossos filhos. Ele tem muito desejo de fazer isso, mas enquanto nós não estivermos jejuando de nossos pecados, abandonar o nosso pecado, o Espírito Santo não virá. Queridos, no versículo 13 e 14, se desviar o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos. Como é que nós poderemos honrar no sábado? Não seguindo os nossos caminhos, nem pretendendo fazer o quê? A nossa própria vontade, nem falar as nossas próprias palavras. Está aqui, irmãos, o jejum que o Senhor quer que nós façamos para Ele derramar o poder.
Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Amém. Não vos prendais a um jugo desigual. 2 Coríntios 6, 14 a 17. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia tem entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então Deus quer que nós abandonamos os nossos ídolos. E se tem alguém em Babilônia, diz no capítulo 18, versículo 4 de Apocalipse, e ouvi a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes nas suas pragas. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o linguajar? Como deve ser o linguajar do cristão? O poder de Deus, irmãos, o poder de Deus, aliás, o povo de Deus, ele tem que sair de Babilônia no linguajar, na maneira de falar, e também nos pensamentos e nas ações. Está bem claro? A Bíblia diz no livro de Romanos, aliás, 2 Coríntios 6, 17, por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Finalizando, irmãos, eu quero deixar esse texto com a igreja hoje. Romanos 13, versículo 11 a 14. Romanos 13, 11 a 14. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glotonaria, não em bebedeiras, nem em desonestidade, nem dissoluções, nem em contenda e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Maravilha, né? Irmãos, tudo que nós precisamos fazer é deixar o pecado, para que o Espírito Santo possa tomar. Se você ainda não tem o pecado, ainda não tem o Espírito Santo, é porque ainda tem pecado. Seja ele pequenininho, que você quase não consiga enxergar. Mas se você fizer como a parábola diz, acender a lâmpada, a luz, varrer a casa, você vai encontrar ali um ídolo que precisa ser jogado fora. E aí o Espírito Santo será derramado. Que Deus seja louvado e que o Senhor possa operar em nós e por nós. Amém. Sai, Jesus.